Estado brasileiro compra tornozeleiras eletrônicas, ele aluga? Então por que dá para comprar carregador de bateria de tornozeleira eletrônica no Mercado Livre? Eu sou Ana Carolina Zitlag, uma jornalista aposentada, e eu te conto aqui as principais notícias de economia e de negócios que você precisa saber para começar esta semana bem informado. Bom dia, na verdade, boa noite, porque eu não moro no Brasil, eu moro na Holanda. E aqui está ficando de noite às 2 da tarde mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o preço de uma tornozeleira eletrônica por mês e quanto que a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro custa para o Estado. Também vamos falar sobre o que a prisão dele e se ele vai ficar ou não na cadeia importa para os mercados brasileiros e para os investidores. Ou seja, isso vai ter impacto na conta do seu supermercado na semana que vem ou no mês que vem? De verdade, isso vai ter algum impacto? Vai mudar alguma coisa na economia brasileira? Vamos conversar sobre isso hoje. A gente também vai falar sobre a confusãozinha que está acontecendo no Federal Reserve, o Banco Central americano, em relação à próxima decisão da taxa de juros básica por lá. A gente vai também falar sobre a Eli Lilly, que se tornou a primeira companhia de saúde do mundo a valer mais de $1 trilhão. E a gente também vai falar sobre uma porrada de outra coisa que eu não lembro agora. Eu já me apresentei? Eu sou Ana Carolina. Não sei se me apresentei e tem um gato aqui atrás, não sei se dá pra ver também. Vamos às notícias. Se você chegou hoje, eu também não faço nenhum tipo de edição aqui no podcast, porque eu tenho preguiça, e 2, porque eu também tenho um monte de coisa pra fazer na minha vida, e aí eu só deixo assim mesmo, e essa foi a transição para as notícias. Vamos começar. Em audiência de custódia, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter sofrido um surto provocado por medicamentos e negou qualquer intenção de fuga. Mas os investigadores relataram abatimento, tentativa de violação da tornozeleira e risco real de descumprimento de medidas judiciais. A prisão preventiva foi mantida pelo STF, e o vídeo que mostra o ex-presidente exibindo queimaduras e dizendo ter usado um ferro quente para tentar abrir o dispositivo se tornou uma peça central da narrativa jurídica. Você muito provavelmente está carequíssimo. Será que eu fiz alguma referência política aqui? Ao ministro Alexandre de Moraes? Não, né? Tô de garganta hoje, cadê minha água? Mas vamos começar pelo final, pelo o que isso significa para a direita brasileira e também para os mercados. O que essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro significa para as eleições de 2026? Essa é a grande pergunta. E vários jornais, ao longo do final de semana, fizeram análises e entrevistaram políticos da direita brasileira para tentar entender qual que fica como resultado essa prisão, as declarações dele e também o que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, pode tirar dessa situação toda. Pois muito bem, essa crise coloca o... Perdão, meu nariz está coçando. Essa crise coloca o Tarcísio de Freitas na defensiva pela sua ligação com o ex-presidente, ao mesmo tempo que abre espaço para nomes mais distantes do bolsonarismo, como Ratinho Júnior, que ganham vantagem ao não carregarem esse desgaste que veio com a prisão do ex-presidente. Conforme analistas da própria direita admitiram à Folha de São Paulo, o episódio reconfigura o tabuleiro para 2026, enfraquece candidaturas alinhadas a Bolsonaro e reforça alternativas independentes, enquanto o bolsonarismo tenta absorver a sua imagem mais danosa já registrada nesse vídeo que está circulando. O que acontece? Ainda está muito cedo para coisas relacionadas às eleições de 2026 efetivamente mudarem as perspectivas do mercado. Porém, elas têm um impacto sim no médio e também no longo prazo. Afinal de contas, a gente consegue fazer apostas de juros, por exemplo. Então, se os investidores começarem a analisar que a situação vai ficar incerta e cada vez mais, cada mês que passa, isso vai se aproximando das eleições, os juros de médio e longo prazo, ou seja, para novembro do ano que vem, para novembro de 2027, eles encarecem, porque os investidores entendem que a situação política pode se complicar e, em consequência, pode fazer com que a economia desande, com que haja desentendimentos dentro do Congresso, e isso vai fazer com que os juros fiquem altos por mais tempo, ou isso pode ter algum impacto na inflação, e por aí vai. Então, qual que é a consequência disso tudo? Nomes, como os concorrentes da família Bolsonaro para as eleições de 2026, começam a ficar mais em voga depois desse episódio, fazendo com que o mercado preste mais atenção em personagens que até então poderiam estar ali na berlinda da disputa política para 2026, mas que agora pode ser que tomem um pouco mais de voz, fiquem mais presentes nessas análises de mercado, que mais uma vez ainda está muito cedo, falta um pouco menos de um ano agora para as eleições, mas a gente sabe que a partir de janeiro é só disso que a gente vai falar. Mas vamos agora também ao que mais interessa, que eu acho que é o mais interessante. Que é o que mais interessa, que eu acho mais interessante. Hoje eu tô sem carisma, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tô gravando domingo à noite.
porque eu preciso fazer muita coisa, né? E aí, mais uma vez, vou pegar minha água. Tô ficando louca. O que isso tem a ver com você? Nada? Por que eu me dispus a fazer esse podcast aqui? Sei lá, que eu gosto. Que é a única coisa que me leva a ter interesse em ler notícia. Mentira, eu gosto de ler notícia, né? Eu sou jornalista. Eu acho que tá nevando. Não, é chuva. Nevou hoje de manhã. Eu tô confusa, né? A tornozeleira que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou, aparentemente, danificar, ou eu li com um maçarico ou com um ferro. Não averiguei exatamente qual foi a ferramenta utilizada para essa tentativa. Custa R$ 245 para o Estado brasileiro por mês. Isso veio através de uma licitação aqui, que também estava circulando em alguns portais de notícia, que eu li porque eu estava muito curiosa sobre isso, para também entender como funciona o aluguel de tornozeleiras eletrônicas. É isso mesmo, o governo não compra, afinal de contas ele está contratando não só um equipamento, como também um serviço. É tipo o seu modem na internet. Modem não é seu, você alugou o equipamento que você também está alugando o serviço da internet. Afinal de contas, se eles fazem qualquer tipo de atualização em softwares ou em coisas tecnológicas que regem como a internet funciona, você não precisa fazer isso você mesmo, né? Eles estão fazendo isso lá a partir da nuvem deles. Também todo o rastreamento, etc. Isso tudo é feito por uma empresa, que no caso é a mesma coisa que acontece com as tornozeleiras eletrônicas. E existem algumas empresas que fornecem esses produtos tradicionalmente para o Estado brasileiro, e todas elas são empresas nacionais. A que faz isso para a tornozeleira que o ex-presidente Jair Bolsonaro está utilizando agora, foi contratada pelo governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, a SEAP. Essa violação, que quando ele tentou obstruir ali o equipamento, gerou um alerta no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da SEAP. Esse contrato, que foi feito pela SEAP, ele tem um valor total de R$ 29.647.200, que foi fechado em 2023, antes de alguns reajustes, e com uma quantidade prevista de até 4.000 tornozeleiras eletrônicas e até 400 dispositivos de proteção à vítima. Essa vigência do contrato tem 30 meses e é prorrogável por até 60 meses. Ou seja, se a gente fizer aí uma divisão fácil, fica um custo de R$ 245,84 por mês por tornozeleira, um valor reajustado agora em 2025. Quem fornece essa tornozeleira é a UE Brasil Tecnologia, que é uma empresa de alta tecnologia em segurança sediada em Brasília e que está ativa desde 2006. Eles são especialistas em monitoramento eletrônico e eles são concorrentes da Spacecom Monitoramento, que é de Curitiba e é uma gigante histórica do mercado, a maior da América Latina e a terceira do mundo em monitoramento de sentenciados. Eles atuam em quase todos os estados brasileiros, enquanto a UE tem alguns outros contratos grandes, mas não tem uma presença tão grande pelo país. E como é que funciona esse aluguel? Simples, eles alugam os equipamentos e o serviço que é prestado por essas empresas, e aí quando o contrato acaba, pode ser que eles devolvam os equipamentos e que eles sejam trocados por outros mais modernos, ou que eles migrem de estados para estados e por aí vai. O que acontece em alguns pequenos municípios do país é que eles realmente compram para fazer um período de teste, eles não fazem o aluguel, eles compram esses equipamentos. Tal qual a minha máquina de lavar roupa, que aqui na Holanda existe um sistema de aluguel de máquina de lavar roupa. Eu alugo a minha máquina, eu pago um valor por mês, e esse contrato ele tem vigência de 12 meses, e depois dos 12 meses eu ainda tenho direito a comprar a minha máquina e abater todo o valor que eu paguei desse aluguel durante 12 meses do valor total da máquina. E por que isso é vantajoso? Porque ninguém fica na Holanda, todo mundo que vem pra cá, muito provavelmente, todo mundo não, né, mas existe uma média de permanência de estrangeiros no país de 2 anos. 2 anos? 2 anos é a média de permanência aqui, ou seja, as pessoas não ficam por muito tempo, elas vêm e vão embora, e é por isso que existem vários contratos de aluguel de não só eletrodomésticos, como também de móveis. Eu vi uma empresa que fornece todos os móveis da sua casa, caso você alugue um apartamento não mobiliado, e é isso mesmo. Esse, no caso da máquina de lavar roupa, apenas uma curiosidade, agora que eu engatei no meu modo de falação,
Esse contrato ele é mais um leasing. Leasing é quando você tem o direito de compra no final da vigência desse contrato inicial. É tipo o que o governo faz, por exemplo, com viaturas da polícia, ou que algumas companhias aéreas fazem com aeronaves. Elas alugam as aeronaves da Embraer, por exemplo, através desse contrato de leasing, pagam um valor mensal que vai também fazer com que a fabricante de aviões seja responsável pela manutenção desses aviões, e ao final desse contrato, se a companhia aérea quiser, eles podem comprar ou não as aeronaves. É isso que acontece com a minha máquina de lavar roupa, mas não é isso que acontece com as tornozeleiras eletrônicas. Elas são apenas um contrato de aluguel mesmo, tal qual o seu modem de casa. Você, no final do seu contrato, provavelmente não vai querer comprar o seu modem, eu acho que nem tem essa opção. Próxima notícia. Brigas e brigas nos bancos centrais. No episódio passado, eu falei sobre como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central brasileiro, Gabriel Galípolo, estão trocando farpinhas nos jornais brasileiros sobre taxas de juros. Eles são amiguitos, eles trabalharam juntos já. O Galípolo foi secretário executivo do Ministério da Fazenda lá no comecinho, quando o Haddad foi recém-empossado, e depois ele foi indicado como diretor de política monetária do Banco Central, e agora ele é o presidente do Banco Central. E eles continuam amiguchos, e em várias dessas entrevistas os dois falam que, apesar da amizade, é uma condução técnica e que não sei o quê, e o Haddad falou em uma das entrevistas que ele respeita as decisões técnicas do Banco Central, mas se ele fosse o presidente do Banco Central, ele abaixaria os juros, ele votaria pelo corte de juros, o que o Galípolo diz que não, porque quem rege as decisões de política monetária do Brasil é a economia, e a economia agora está pedindo por juros elevados. Várias abobrinhas. Tô adorando essa palavra hoje, né? Realmente tá difícil me comunicar com a câmera e com vocês do outro lado do microfone. No caso agora, a disputa é lá nos Estados Unidos e ela é interna do Banco Central. Ela não, apesar de que o presidente Donald Trump, agora faz tempo que ele não reclama, mas ele já falou várias vezes sobre taxa de juros, tentou influenciar politicamente a decisão do Federal Reserve, o que lá também o Banco Central americano é independente, ou seja, o que o Banco Central decide não tem a ver com partidos, supostamente, né, não tem a ver com políticas e etc. O presidente Donald Trump já tentou fazer isso algumas vezes, agora ele tá um pouco mais quieto sobre esse assunto, e aí a briga é interna no Banco Central mesmo de lá, porque para você tomar a decisão de taxa de juros básica de um país, na maioria dos países, existe um comitê que se reúne a cada 45 dias, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na União Europeia também assim, no espaço econômico da União Europeia. Espaço econômico europeu, é isso. Ele se reúne a cada 45 dias e aí várias dessas pessoas sentam numa mesinha e ficam falando, eu acho que a gente tem que cortar juros. Eu acho que agora não é hora de cortar juros. Eu acho que agora a gente tem que cortar 0,25. Não, eu acho que agora a gente tem que cortar 0,45. Mas se a gente fizer isso, o pessoal vai ficar chateado. Mas a gente já sinalizou na última alta. E blá, blá, blá. E aí eles ficam conversando ao redor da mesa enquanto eles tomam café. Ou chá, não sei o que eles tomam. Acontece que nem sempre essas pessoas concordam, né? E nos Estados Unidos tem uma característica interessante, porque cada estado tem o seu banco regional. E o que acontece é que, por lá, vários desses representantes têm discordado em entrevistas públicas, têm feito comentários falando abertamente que um quer aumento de juros, o outro quer a queda de juros. O presidente Jerome Powell, que é o presidente da autarquia em si, né, da organização toda, ele permanece em silêncio desde a última decisão, que foi no dia 29 de outubro. E enquanto isso, os membros votantes do que a gente chama em português de FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, aliás, é em inglês mesmo a sigla, a gente continua chamando de FONC, eles estão tá difícil. Dividindo, é isso que eu queria falar. Dividindo. Aí, com isso, o que acontece? Os analistas que ficam de olho nessas decisões, toda decisão de política monetária ou toda decisão de governo, sei lá, sempre vai ter 300 mil investidores que eles ficam tentando antecipar o que vai acontecer, porque, afinal de contas, muito do ganho do mercado financeiro é você antecipar alguma coisa, você fazer uma aposta. Aliás, existe essa divisão nebulosa e cinzenta na economia sobre... Peraí que eu tenho que tomar água. Sobre esse mercado financeiro, ele tá mais para mercado de aposta do que qualquer outra coisa. Tem um artigo na Bloomberg.com falando sobre isso. Também comparando com
apostas esportivas. Pois bem, os analistas, eles ficam de olho nessas pequeninas comunicações, nessas entrevistas e tudo mais, porque eles ficam tentando apostar em quanto que vai ser a taxa de juros, tanto do próximo mês quanto do próximo ano, e eles vão fazendo cálculos a partir dessas decisões. Então, se eles começarem a perceber que o Federal Reserve pode cortar juros na próxima reunião, ou pode manter, ou pode aumentar, eles vão, consequentemente, mudar essas apostas, querendo ganhar dinheiro em cima disso, né? Eles têm vários mecanismos, vários produtos do mercado financeiro que eles podem ganhar dinheiro em cima dos acertos que eles fazem, tanto do se vai aumentar ou baixar ou manter, quanto do próprio valor, se vai ser 0,25, se vai ser 0,5, etc. Agora, o que está acontecendo lá é que os analistas estão literalmente contando os votos. Então, sabe quando... Qual que é a comparação? Eu ia fazer com o carnaval, mas eu agora não lembro mais como que é a avaliação de nota do carnaval. Mas é meio essa coisa de quando a gente tá vendo uma apuração de votação, e aí você fica contando, porque agora apurou Santa Catarina deu X número de votos, agora apurou Paraíba e deu X número de votos, não sei o quê. É isso que os analistas estão fazendo com essa galera do Federal Reserve. Eu sinto que eu tô explicando um negócio que ele talvez você já tenha entendido há 10 minutos e você já esteja assim, tipo, me mutou. No caso, você não estaria escutando isso, né? Se você tivesse me mutado. Antes dessas ondas de declarações sobre se eles vão cortar ou manter a taxa, essa é a discussão atual, né? Não é sobre aumentar, é sobre cortar ou manter a taxa de juros. O mercado estava vendo um corte em dezembro quase como certo. Então, os analistas estavam votando e apostando que haveria um corte de juros agora em dezembro. Só que agora essas chances chegaram a cair abaixo de 30%. Então, 30%. Não, como é que é? A probabilidade de um corte da taxa de juros tá abaixo de 30%, que antes era a maioria, era o que o pessoal tava mais achando que ia acontecer. Aí, depois do comentário do presidente do Federal Reserve de Nova York, o John Williams, essa aposta voltou para cima dos 60%. Depois de todo esse discurso de blá, 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 o que isso significa? Que isso é meio raro acontecer. Esse que é o grande ponto. Não é sempre que o mercado fica em dúvida sobre o que o Banco Central vai fazer. Até porque tanto o Banco Central brasileiro quanto o americano, eles têm uma regra de previsibilidade. Eu não lembro agora qual que é o termo que eles usam. Na pandemia isso foi falado muito. É uma regra mesmo interna, é um código de conduta de que eles não fazem decisões surpresas. Eles tentam avisar o mercado sobre o que eles vão fazer na próxima reunião daqui a 40 dias, na medida do possível, porque muita coisa pode mudar, dados podem mudar no meio desse caminho. Mas eles tentam contar mais ou menos o que eles pretendem fazer na próxima reunião e se ater a isso, contanto que os dados não mudem, porque uma certa imprevisibilidade sobre o que o mercado pode fazer pode bagunçar os dados. Então, é meio que como é que foi? Um negócio, tipo uma roda de hamster, assim, uma coisa que a cobra mordendo o próprio rabo, uma coisa nesse sentido, porque se eles jogam o mercado no escuro, deixam o mercado no escuro, a própria indecisão e volatilidade que isso gera no mercado pode fazer com que isso mude a decisão deles. Então, eles têm que tentar manter as coisas mais estáveis possíveis para, enfim, entendeu, né? Então, é por isso que é raro esse tipo de indecisão. Não é sempre que acontece. Na pandemia, isso foi acontecendo no início, durante todo o ano de 2020, quando o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro também fizeram uma série de reajustes, como é que chama? Ai, me fugindo todas as palavras. Não é inesperado, é tipo extraordinário. Fizeram várias decisões de juros extraordinárias durante todo o ano de 2020, depois no comecinho de 2021 também. E aí, a partir de 2021 que começou a ficar um pouco mais estável e eles tentando sinalizar o que eles estavam fazendo. Ou seja, isso é raro de acontecer, tá? O que, inclusive, essa decisão de dezembro lá dos Estados Unidos deve ser a mais apertada em anos. Pela primeira vez desde 2018, ela pode vir com vários votos contrários. Então, nem na época da pandemia se esperou uma divisão tão grande dentro do Federal Reserve. É isso aí, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto. Próxima notícia também sobre os Estados Unidos, né? O fim das tarifas americanas sobre carne e café brasileiros teve mais uma reações opostas. Estamos aí numas semanas de reações opostas. Nesse caso aqui foi no mercados futuros.
A arroba do boi gordo, que é como você calcula quanto custa um boi gordo, subiu logo após o anúncio, refletindo expectativa de aumento da demanda dos Estados Unidos, já que o produto fica mais competitivo sem a taxação. Já o café, que deveria seguir a mesma lógica, teve queda nas cotações, porque indicando que fatores globais e de oferta continuam pesando mais do que a retirada dessas tarifas. Quanto à carne sensível ao consumo de final de ano e ao 13º, por exemplo, o café opera sob dinâmicas mais complexas, que são ligadas à safra, a clima e à demanda internacional. O aumento esperado das exportações de carne pode afetar toda a cadeia produtiva, do campo ao frigorífico, chegando ao consumidor em pleno período de alta demanda. Ainda assim, o governo e analistas afirmam que não há risco de descontrole inflacionário no Brasil, embora os preços possam subir temporariamente. E falando em boi, próxima notícia, vaca Nelore bate recorde mundial e vale 54 milhões de reais. Uma vaca. Quer fazer um bom investimento? Compra uma vaca. Um leilão em Foz do Iguaçu estabeleceu um novo recorde mundial para o preço de uma vaca de elite, a Dona Fif Siave. Chiquérrima esse nome, que teve 25% dos seus direitos vendidos por 13,5 milhões de reais, avaliando o animal em 54 milhões de reais. O valor dobra o recorde anterior, que foi registrado este ano ainda por outra vaca Nelore. Eu me perdi aqui na progressão de preços das vacas Nelores, mas para você ter uma noção, em 2021 eu fiz uma reportagem sobre a Viatna, que até então era a vaca mais cara do mundo, que foi vendida por 8 milhões de reais. 8 milhões de reais versus 54 milhões de reais. Loucura, loucura a valorização de vacas. Inclusive, essa compra de agora envolveu vários criadores, incluindo a Nelore Huff, que é do cantor sertanejo Murilo Huff, acho que é Huff, Murilo Huff, que tem investindo fortemente em genética premium. O Murilo Huff é o ex da Marília Mendonça, nossa eterna varinha, nossa eterna rainha. Varinha também, fada eterna. Um ponto sobre essas vacas Nelore é que elas não são vacas de corte, elas são vacas de reprodução, porque os filhinhos, elas são consideradas por vários motivos, desde o tamanho delas, o porte, a qualidade da carne e tudo mais. Elas são usadas para que os filhos, bisnetos, tataranetos delas sejam aí as vacas de corte, que vão ser reproduzidas pela JBS e por todos os outros frigoríficos espalhados pelo mundo. O Airbnb tá saindo de moda em São Paulo. Segundo uma matéria do Estadão, lançamentos de apartamentos NRs, os não residenciais, usados principalmente para Airbnb, despencaram em São Paulo, de mais de 3 mil unidades em 2021 para apenas 540 em 2024. É mole. A queda é resultado de mudanças na legislação, fiscalização mais rígida e juros altos que reduziram a rentabilidade do modelo. A virada veio com um novo plano diretor e a revisão da lei de zoneamento, que retiraram incentivos para esse tipo de construção. Antes, incorporadoras podiam adicionar até 20% de área extra sem pagar outorga onerosa. Agora esse benefício acabou, tornando o modelo mais caro e menos atrativo. Empreendimentos de alto padrão absorvem parte desse custo adicional, só que o segmento popular não é afetado, já que depende de regras próprias de preço e financiamento. Assim, o mercado volta a priorizar a moradia tradicional e prédios de luxo, reduzindo o ímpeto dos NRs. Como é que é? O que é NR mesmo? Apartamentos não residenciais. Eli Lilly atinge $1 trilhão em valor de mercado, a primeira empresa de saúde da história a fazer isso. E o que é? Ela foi impulsionada pelo sucesso estrondoso dos remédios para perda de peso Zepbound e do tratamento para diabetes Mounjaro, que também é usado para perda de peso, né? Clandestinamente, eu acho. Não sei se é clandestino, mas ignorem meus comentários sobre saúde, não faço a menor ideia. Apesar da rivalidade com a Novo Nordisk e do avanço da Pfizer, a Eli Lilly continua a ser líder nesse segmento. Fundada em 1876, a empresa já foi pioneira em produtos icônicos como a insulina, o Prozac e a primeira vacina contra o pólio. Agora, uma última notícia aqui para a gente encerrar o nosso programa é que o senador Eduardo Braga, que é relator do projeto que aumenta impostos sobre fintechs e casas de apostas, defende uma tributação escalonada e distinta da dos bancos tradicionais. Ele diz que fintech não é banco e deve ter uma tributação própria.
Segundo ele, o foco deve ser combater a ilegalidade sem inviabilizar o setor, ajustando capital social e carga tributária de forma gradual. Braga propõe reforçar o monitoramento do COAF, que é o Comitê de Avaliação Fiscal, acho que é isso, exigindo que bancos reportem grandes volumes recebidos por uma única conta, mesmo que divididos em transações menores, para cobrir lavagem de dinheiro. A medida mira especialmente operações ilegais associadas a fintechs e bets. Chegamos ao final do podcast e agora a gente tem um quadro de coisas que algum gringo fez durante a última semana que me irritaram. E, incrivelmente, ou eu tô com uma memória muito ruim, ou eu não tô me estressando muito do jeito que eu me estressava antes. Eu acho que eu assumi uma posição mais zen aqui. Então, vou contar uma coisa que não me estressou particularmente, mas ela me deixou muito intrigada e chateada também, que é também um sentimento comum que eu tenho aqui, que é, eu fui fazer uma oficina de enfeite de Natal. É isso mesmo, era pra fazer enfeite de Natal de feltro. Por quê? Porque sim, que era uma terça-feira às 8 da noite, aí eu falei, eu vou. Minha amiga também me convidou, a Marta. Aí a gente foi, e foi muito interessante porque a menina que estava fazendo esse workshop de enfeite de Natal, ela devia ter uns 25, 26 anos, talvez, e ela aluga um estúdio para fazer os enfeites de Natal e outras coisas, outros artigos de artesanato que ela faz. Ela tem uma casa, a gente não entendeu ali se ela aluga ou se ela tem a casa mesmo, e esse é o trabalho dela. Ela é uma artista, ela faz produtos para serem vendidos em lojas aqui da região, que é uma cidade relativamente pequena. Ela não vende em Amsterdã, na capital, ela vende numa cidade um pouco menor. E o ponto é, sem querer ser uma babaca, mas sendo um pouco, mas não é ser babaca, é que assim, a minha família, a família do meu pai, tem muitas artistas, mulheres, que fazem artesanato e vendem, assim, em casa, vendem pras amigas, vendem pros conhecidos. Sabe esse artesanato bem brasileiro? Você conhece? Tipo, coisinha de patchwork, tricô, crochê, várias dessas coisas que tem um monte de mulher no Brasil que faz, pano de prato, sei lá, coisas lindas, assim, decoração de Natal, etc. Coisas, sei lá, que elas fazem do zero. E eu sei de gente que vive disso, mas eu também sei que isso não é valorizado no Brasil. E eu não sei se alguém consegue, com esse tipo de artesanato que essa menina faz aqui, eu não sei de verdade se alguém consegue alugar um apartamento numa cidade como essa. Entende? O meu ponto é, eu fiquei um pouco, não sei nem se eu tô trazendo isso agora, mas eu fico reflexiva, porque é um país em que, mesmo as pessoas fazendo uma coisa que no Brasil não seria vista como talvez uma profissão, assim, algo que, né, pelo menos as pessoas que eu conheço que fazem artesanato, elas têm outras profissões e elas fazem o artesanato como uma renda complementar. Ou elas têm uma renda principal e aí elas fazem essa renda complementar para ajudar dentro de casa, alguma coisa assim. E o que a menina fazia, a menina era uma querida, mas assim, não era uma coisa muito linda, sabe? Tipo assim, não era nossa, uma obra de arte, era uns negócios meio feio. Assim, não era, né, feio, era feio. E eu fiquei olhando e eu falei, nossa, rapaz. Mas é que aqui também eles gostam muito de decoração, eles adoram essas coisinhas de botar em casa, tal, de enfeitar a casa pro Halloween, enfeitar a casa pro Natal, enfeitar a casa pro não sei o quê. Aí eles mudam toda a decoração de casa pra combinar com a data festiva que tá acontecendo. Aí é isso, esse é o tipo de coisa que eu olho e eu fico... A diferença, né? A diferença de se estar num país muito bem estruturado, que tem muito dinheiro, que as pessoas, as famílias têm muito dinheiro, que tudo funciona, que os transportes funcionam, que o ensino superior é gratuito, que blá, 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 blá. É isso. Desanimei, Tá bom, uma ótima semana. Espero que vocês tenham adorado esse episódio. Beijos.